Graças a Deus, pessoal. Muito bem, vamos que vamos. Correção da prova do MP agora, 18 horas, 6 horas da tarde. Vamos que vamos. Cheguei da prova, estou com as 15 questões na minha cabeça. Já digitei aqui o máximo de informação no slide. Vou resolver todas para vocês. Acompanhem comigo passo a passo. Vamos! Número 1, pessoal, era uma questãozinha de equação. Eu queria que você resolvesse, ou seja, trocasse o x. Bom, o que você teria que fazer? Ó, denominador 3 e 2. Fração, lembra? Chama de 6, beleza? Vamos lá. 6, aqui quando não tem nada é 1. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 2, 12. Menos 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes x dá 2x. Lógico que esse menos aqui é fora da fração. Igual 6 por 2, 3. 3 vezes x, 3x. Acabou. Resolve esse probleminha e já era. 12 menos 6 mais 2x, porque menos com menos dá 2, igual a 3x. Letra de um lado, número do outro. 12 menos 6 dá 6. Esse 2 passa para lá negativo. 3x menos 2x dá x, dê risada. A resposta lá estava escrito, é o número par. Beleza, pessoal? Um minutinho, resolvi essa questão. Tá aí, pronto, passo original. Número 2. A próxima questão era aquela do dólar e do euro. O que ele quis? Ele me disse assim, ó, tem uma, pessoal, casa de câmbio, que compra dólar por 5,40, vende 5,44. Compra euro 6,40, vende a 6,48. A Tamires, uma aluna minha que passou no TJ, foi lá com 480 dólares e vendeu. Se a Tamires vendeu, é porque a empresa comprou. Então, eu tenho que pegar 480 reais que a Tamires vendeu de dólar, multipliquei por 5,40, que é o preço que a casa de câmbio compra. Então, 480 você teria que multiplicar por 5,40. A Tamires ficou com 2,592 no bolso. Aí ela foi lá e disse, eu quero comprar euro. Isso quer dizer o quê? Que a casa de câmbio vai vender euro para a Tamires. Então, ela vende euro. Tá entendendo? Sim ou não? Sim, professor, agora entendi. Ou a Tamires vai comprar euro. A Tamires vai o quê? Comprar. Então, veja o detalhe. Se a Tamires vai comprar, a Tamires vai pegar 2,592. Veja que a casa de câmbio compra euro por 6,40 e vende por 6,48. Tamires tem que pegar e comprar. A Tamires vai comprar. Aí você teria que pegar e dividir por 6,48 e sua resposta era 400. Beleza, pessoal? Alguém chegou em 400? Aí! Então, a Tamires vendeu para a casa de câmbio e, ao mesmo tempo, comprou. Então, é duas situações distintas. Era só isso que você teria que fazer. Próxima questão, pessoal, é uma questão de fração. Todo mundo tem que ter acertado essa também. Vamos lembrar? Quando fala em fração, temos o quê? O total. Quem é o total, professor? Multiplica 8 vezes 5, 40. Pronto, acabou. Primeiro, o exercício estava falando que o cara gastou 3/8. 40 por 8, 5. 5 vezes 3, 15. Gastou com compra, não quero saber com o quê. E ele disse que é do resto. Fiz muito com vocês. Do resto, 40 menos 15, 25. Aí bastaria você vir aqui e pegar o quê, professor? 2/5. 25 por 5, 5 vezes 2, 10. Ele perguntou quanto sobrou. Veja, sobrou 15. Foi isso que ele perguntou, só que ele quis isso em razão. 15 sobre 40. Ele quis isso em razão. Quanto que sobrou? Aí você teria que simplificar. Por 5 dá 3, por 5 dá 8. Acabou. Era isso, pessoal. Nós treinamos demais isso. Demais. Ninguém errou, hein? Muito bem. A próxima questão que eu lembrei é uma questão de MMC. Não é possível que você errou o MMC. 30 e 65. MMC. Vou acelerar aqui porque é o que eu lembrei para a prova, tá? Vou direto aqui, não, vou com calma, porque eu sei que tem gente que possa estar vendo esse vídeo que não aprendeu rapidão. Então, por 2, vamos por 15. Aqui vai dar 65. Por 3, 5. Aqui vai dar 65. Por 5, 1. Aqui vai dar 13.
E aqui por 3 dá 1 em 1, e é só multiplicar e acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 13, 390. Beleza, pessoal? 390 MMC. Professor, e o que ele perguntou na prova? Olha, eu lembro que ele perguntou o seguinte. Se é 390, veja que aqui, pessoal, ele me deu aqui em minutos. 390 minutos, quando eu divido por 60, vai dar exatamente 6 horas e 30 minutos. Aí ele disse, Roberto, oi, das 12 horas até as 13 horas. Gente, a pergunta da prova era, ele quer a vez imediatamente antes. Qual é a vez que ele parou aqui pertinho do 13? Era só você colocar de 6 em 6, de 6 em 6, de 6 em 6. Beleza, pessoal? Aliás, olha, aqui era segundos, tá? Aqui era segundos, pessoal, e aqui era minutos, beleza, pessoal? Mas isso não vai interferir em nada na resolução. Por quê? Porque a resposta é igual. Veja, se eu pegar 6 e começar a colocar mais 6,5, 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 uma hora vai chegar pertinho de 13, para não fechar 6 horas. Então, imagine que aqui seja segundos e aqui nós colocamos minutos, correto? 6 minutos e 30 segundos. O que eu fiz lá na hora da prova? Ah, quantos 6 minutos cabem dentro de uma hora? Eu peguei e coloquei 8. Eu peguei 6 vezes 8. Ó. 6,5 vezes 8. Vai dar 48, mais 3, desculpa, só vou mudar aqui para ficar legalzinho e a gente fazer bonitinho. Ao invés de fazer, pessoal, passo a passo, 6,5 mais 6,5 mais 6,5, eu peguei 6,5, que o certo é 6,30, vezes 8, deu 52. Eu disse, então aqui eu já estou em 52, mas ainda cabe mais um 6,5. Ainda cabe mais um 6,5. Isso quer dizer o quê? Que vai dar 58 minutos e 30 segundos. Não é meio, é 30, beleza, pessoal? Então, 12 horas, a resposta, 12 horas, 58 minutos e 30 segundos. Ou seja, 58 e 30 foi a última vez antes de quem? De 13 horas. Estava lá a resposta. Era isso aí, beleza? Mas você poderia ir pegando mais 6,5, mais 6,5, mais 6,5, mais 6,5. Beleza, pessoal? MMC, show de bola. A próxima questão que eu lembrei, pessoal, é uma questão da jarra. Alguém lembra da jarra? Ele disse assim, ei, tem uma jarra, pensa comigo, tem uma jarra, vê se eu estou lembrando direitinho, pessoal, está tudo na minha cabeça, por isso que eu estou acelerando, para não fugir o raciocínio. Ó, só vai ter uma jarra lá de cabe 1.400, cabe 1.400, cabe 1.400. Mas lá dentro só tem 500, beleza? Ele também disse o seguinte, ele disse, ei, oi, veja o que ele diz. Ele diz que está escrito isso, ó, ele dizia que cada ml vale 1 grama. Então, perfeito. Ou seja, que tem 500 gramas. Mesma coisa. Qual é o total, professor? 1.400. Mas olha a pegadinha. Ele disse, Roberto, o que já tem lá dentro com o peso da jarra vale 1.000. Concorda comigo? Ó, o que já tem lá dentro, que é 500, mais a jarra, ele diz que vale 1.000. Então, você concorda que a jarra sozinha, a jarra vale 500? Beleza, pessoal? A jarra sozinha vale 500. Era isso que você tinha que pensar. Se a jarra sozinha vale 500, ele perguntou, então, qual é o peso da jarra toda cheia? A jarra toda é 1.400. Bastaria vir aqui e somar com 1.400 e você iria obter 1.900. E estava lá a resposta. Beleza, pessoal? Era isso que ele queria. Era isso daí só. Então, não pode reclamar que a prova estava difícil. Tinha 2 ou 3 que teria que pensar um pouco mais. Próxima questão que eu lembro. Vamos lá. São 15. Roberto, olha o que ele disse. Ele disse, dúzia de 2 leites. Aqui eu coloquei dúzia mais alguma coisa aí. Ele falou de leite e de ovo. Ele disse que 2 leites mais 15 ovos dá 30 reais. Ele falou isso, que é a questão do leite e do ovo. 2 leites mais 15 ovos, ele diz que dá 30 reais. E logo em seguida ele diz, ei, mas se comprar só os 2 leites,
você vai pagar R$16,50. Pessoal, desculpa, né? Essa questão aí era de boa. Aí, ó, quem é o leite? É R$16,50 sobre 2. Você tinha R$8,25. E aí, o que você ia fazer? Bom, você teria que diminuir R$30. R$30 de quanto? De R$16,50. Olha aqui, para comprar os ovos. Então, vamos lá. Se eu pegar R$30 e diminuir, se eu pegar R$30 e diminuir R$16,50, quanto que vai ficar? R$13,50. Concorda? Sim ou não? Sim, professor. E aí eu vou comprar 15 ovos, ó. Beleza? Então, 15 ovos, pessoal, se 2 leite custou R$16,50, para chegar em R$30, está faltando R$13,50. Então, R$13,50 foi o que eu paguei em 15 ovos. Aí seria lá, vou dividir por 15. Aí não tinha o que você fazer. É 135 dividido por 15. Aí você teria que fazer isso daí. Beleza? É R$13,50 por 15. Dá 90 centavos. Fechou, pessoal? Pronto. Aí ele perguntou qual é a razão entre um ovo e um leite. Aí você teria que fazer o quê? Razão de um ovo, 0,90 e um leite, 8,25. Essa era a parte, talvez, que você achou ruim. Mas aqui você não deveria se preocupar. 2 casas após a vírgula, 2 casas após a vírgula. Se quiser, multiplica por 100, ficaria o quê? Olha que show de bola. Olha que show de bola. 9 ou 90, 825. Aí seria simplificar com calma, por 5, dá 18. 825 por 5, dá 165. Agora vai por 3, dá 6. 18 por 3 dá 6. E aqui por 6 dá 55. Era a sua resposta, tá vendo? A dificuldade era na razãozinha, beleza, pessoal? Show de bola? Tá aí a questão. Continua. Mais uma que eu lembro, tá aqui na minha cabeça. E eu coloquei a questão do desenho. Essa ninguém errou. Essa também ninguém errou. Ele disse, ei, conte os desenhos quadradinhos que estão aí. Pessoal, só não sei se eu desenhei direito, porque eu coloquei o que está na minha cabeça. Mas o total que tinha era 41. O total que tinha, gente, era contar 41, era o todo 100%, que ele quer em cima do que tem. Alguém que fez contando o que faltava, está errado, porque a questão pediu em cima do que tem. Em cima do que tem, pessoal. Não é do todo junto com o que faltava. Então, o que tem é 100%. E o que estava pintado eram 8. Era isso que você tinha que fazer, tá vendo? Era isso daqui. Regrinha de 3. 41x igual a 800. X é igual a 800 dividido por 41. Beleza, pessoal? Era isso. Ei, não esqueça de dar um like aí nesse instante, não. Agora, like, por favor. E a resolução completa, bonitinha, com o texto, vai quando a VUNESP liberar o caderno de prova e o gabarito para a gente fazer bonitinho e tá lá. Beleza, pessoal? Show de bola, tá aí, original para você. Resposta 19,5%. Tava lá também esse valor. Pronto, mais uma que eu lembro. Essa, pessoal, era uma questão do gráfico de setor. Ele me disse lá que tinha um gráfico A, B e C, porém, ele não deu esse gráfico, era para desenhar, era num textozinho. Ele disse, tem um que é menos de 2, o outro é de 2 até 4 e o restante. O que você teria que fazer? Esse cara era 35%, esse cara era 35%, e aqui era 162 graus, ele falou isso. O que vocês sabem, o que nós sabemos, o que é verdade? A volta completa é 360. O que então que nós sabemos? Que 360 representa o todo, 100%. Então, foi isso que eu fiz na prova. Aí eu fui lá e achei quanto que vale o 35%. Quanto que vale o 35%. Aí eu fiz a continha direitinho, eu até simplifiquei. Vou fazer do jeito que eu fiz na prova, você viu. Eu, lógico, fui rápido, aqui você poderia fazer multiplicação. Mas eu simplifiquei por 5 aqui dá 7, por 5 aqui dá 20, viu? Eu fiz isso.
Aí eu tirei esse zero daqui, tirei esse zero daqui. E aí eu ainda simplifiquei. Fiz isso na prova para ser mais rápido. 18 por 2, aqui eu fiz 18 e multipliquei 18 por 7 e encontrei 126. Lógico, eu, como fui fazer a prova de matemática para passar para todo mundo, fiz as simplificações rápidas, gastei em torno de 30 minutos, 40, para fazer as 15 questões. E aí, pessoal, eu simplificava, olhava, na rapidez, querendo vir embora para 4 horas eu saí. Beleza? 126. Então, o que eu sei? Que aqui vale 126 graus, beleza? Aqui já tem um 68. Quanto que tem aqui? Aí eu fui lá e somei. 126 mais 168 deu 288. Quanto que falta para 360? Ah, professor, faltavam 12. Ou 12 não. Faltavam... aqui seria 12 mais 60. Faltaram 72. Pronto. Ele perguntou as alternativas. Aí você tinha que fazer outra regra de 3, onde 360 é o todo que você já sabe 100% e 72 é o X. E aí a sua resposta iria sair. Cortei esse zero e simplifiquei. 72 por 36 dá 2, 2 vezes 10 deu 20 e estava lá o resultado. 20% dos participantes estava nesse grupo C, eu não lembro a alternativa, mas estava lá esse 20%, beleza? Estou lembrando aqui agora na minha cabeça todas as questões, então por isso que eu estou um pouco acelerado para não fugir da cabeça. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, na resolução original, com o texto original, a gente vê direitinho e coloca, fechou? Porque eu não ando com gabarito, não levo nada, tudo eu coloco na minha cabeça. Se Deus quiser. A outra que eu lembrei foi de um triângulo. Vocês lembram que triângulo? Aqui, ó, ele deu 12, 10. Então, aqui era 6 e aqui era 6. Aplicava o 3, 4, 5. Aplicava o 3, 4, 5. Olha que show de bola. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Estava aqui o 8. E ele disse que esse 8 era esse mesmo aqui, ó. E aí acabou. E ele perguntou esse cara aqui. Aí, pessoal, ele cobrou exatamente o que o edital diz, teorema de Pitágoras. Nenhum triângulo, ele me deu o 3, 4, 5, e no outro ele queria Pitágoras. O cara é danado. Ora, se você chamar isso aqui de x, vai ficar x ao quadrado é igual 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Ou seja, é hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado. O cara foi muito esperto, né? Ele usou o 3, 4, 5, mas não quis usar nenhum dos outros 3. Ou seja, a mulher sempre inventando modinha para avançar. E aí ficou x ao quadrado é igual 64 mais 64. Logo, x ao quadrado é 128. E aí o 128 ele induziu naquela parte que ele diz de fatorar, de raiz, que ele pede no edital que nós trabalhamos. E olha, 128, nós brincamos na primeira aula em fatorar. Lembram, pessoal, que eu fatorei demais para vocês e mostrei por onde ia? Dá uma olhada, fatorando. Professor, está muito acelerado. Sim, na resolução da prova original, eu vou fazer com bem calma, porque lá vai estar direitinho o texto, o mote, o desenho. Aqui é tudo da minha cabeça que eu guardei as informações. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, pessoal, como ele quer esse resultado, e é x ao quadrado, veja, ó, x é igual a raiz de 128. Se tivesse essa resposta lá, estava ouro, mas não estava. O que você teria que fazer? Jogar esse cara lá dentro. Ó. Ficaria assim, ó, raiz de quem? Toda vez que tiver, pessoal, aqui você agrupa de 2 em 2. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado. Vou até fazer passo a passo para você, ó. 2 ao quadrado, depois vem 2 ao quadrado, depois vem 2 ao quadrado, depois o 2. E o que tiver ao quadrado vem para fora, ó. Esse vem para fora, tá vendo? Esse vem para fora, esse vem para fora, e lá dentro ficou só o 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Resposta, 8, raiz de 2. Essa foi uma das mais chatinhas, porque ele deixou a desejar no triângulo, beleza? Ele usou um triângulo nosso, 3, 4, 5, e o outro ele jogou pesado. Fechou? E a outra que eu lembro espero que eu lembre que ele pediu, é uma questão de situação-problema. Vamos lá. A questão me diz o seguinte, tem 100 metros aqui, vou lembrar do que ele falou. Ele disse que A coloca 4 centímetros por minuto. Ele disse, ó, se tem um cara A, tirou ele não, 4 por minuto. Ele disse, ó, Roberto, o A coloca 4 centímetros por minuto.
Pronto. E o B coloca 30. Pessoal, já reduzi do jeito que eu lembrei, mas eu acho que estava meio por segundo, tá? Meio por segundo. Aí é 30 centímetros em 1 minuto. Pronto. Agora vamos ver o que ele falou. Eu lembro que ele disse o seguinte, Roberto, quando A atingiu a metade, agora nós temos que brincar. Por quê? Porque aqui estava em metros, eu tenho que transformar em centímetros. Lembrando que se eu transformar metro em centímetro, eu multiplico por 100. Então, vai ser igual a 10 mil, beleza, pessoal? 10 mil. 10 mil centímetros. Qual é a metade? 5 mil. Aí eu vou colocar aqui 5 mil, que é a metade, e coloco aqui X. E faço essa continha. 5 mil tinha que dividir 4, beleza? Dava 1.250. Pronto, minutos. Ele quer saber quanto que o B fez. Aí eu vou lá e coloco, então, 1.250 vai dar quantos centímetros? 1.250. Aí era só fazer isso daqui. Olha que show de bola. X é igual a 1.250 vezes 30. Vai dar 375. Estava lá. 375. Beleza, pessoal? 37.500, mas lá estava em metros. 375. Procure lá, que vai estar ou 375 ou 375. Era só isso daí. Fechou? Beleza? Essa é a resolução. Lógico, na prova original você vai ver o texto, a medida. É que aqui eu prometo e faço sempre o primeiro a resolver. Depois eu tiro esse vídeo e fica só o original. A próxima questão, eu lembro que é o perímetro, pessoal, de uma figura geométrica. Ele diz que essa entrada aqui é 2x e ele diz que aqui é x. Lembram? Show de bola. Aí, ele diz que o perímetro dela é 229,50 do muro. Mas quem é o todo? Pensa, se eu fizer tudo isso aqui dá 100, tudo isso aqui dá 20. Então, 100 mais 20, vai dar exatamente 240. Aí, se eu diminuir 229,50, quanto que sobra? Nossa, professor, era só isso? Sim, era só isso. Sobra 10,50 e bastaria você dividir, 2x e x dividir por 3x e acabou. 10,50 dividido por x dá 3,50. Era a sua resposta, estava lá. Beleza, pessoal? Tá aí. Pronto, passo a passo. Beleza? Muito bem. Gente, a outra que eu lembro era essa. Eu não consegui lembrar direitinho o desenho, mas eu sei que era 1 e 1, ou seja, cada um desses aqui era 1 metro. E aí não tinha muito segredo, eu apenas contei. O meu desenho não tá bonitinho porque eu fiz depressa, mas era uma seta. E aí deu 13 metros, deu 13 quadradinhos. Tinha que juntar esse cara com esse, que formava um, esse carinha aqui com esse, formava outro. E o total dava 13. O total dava 13 quadradinhos. Beleza? Entenderam, pessoal? Então, não lembro o desenho direitinho. Eu busquei na imagem, mas era isso daí. Show de bola. E a próxima que eu lembro era esse paralelogramo. E aí, pessoal, não tinha nada demais. Ele disse que a área era 36, bastaria pegar o 36 e dividir por 9. E a resposta era 4. Só isso e acabou. E acabou. Ele queria a altura, base vezes a altura, beleza? Ele disse que era 36, base vezes a altura, 36, acabou. 4. Era só isso. Fechou? E a outra que eu lembro, gente, eu não consegui o desenho perfeito para vocês, mas eu lembro que era A, linha, B, B, linha. Essa foi pegadinha, essa foi a mais difícil. Por quê? Onde ele pegou aqui o aluno? Ele disse no texto que esse cara era igual com esse. Ele falou isso, X. Aí ele induziu o aluno ao erro. Bom, ele me deu essa medida aqui, que é 1, e essa medida 2, o aluno, que é 3. Aí o aluno ia pensar, é o 3, 4, 5. O aluno ia pensar e colocaria aqui quem? O 3 aqui e colocaria aqui o 4. Mas não fechava, porque lá em cima tem o 1, pessoal. Se aqui for o 3, não vai fechar o 3, 4, 5. Por quê? Porque aqui embaixo era 1, ó. Não tem como ser 4, 1 e 5. Aí foi onde ele pegou o aluno. E aí, no cálculo, tinha duas maneiras. Ou truque, ou fazer o Pitágoras. Eu fazendo o truque, eu achei o 3,5. Beleza, pessoal? Aqui, ó, no meu truquezinho lá, que nós aprendemos de jogar o X. Mas, lógico, eu fiz rápido, eu fiz na prática, no truque que a gente ensina. Beleza?
O certo era Pitágoras. E ele ainda deu uns detalhes lá de equação do segundo grau para ver se o aluno se mata e fica perdido. Beleza, pessoal? E a próxima, não, tá aí o gabarito geral. É isso aí para você, pessoal. Show de bola, beleza? Acho que não faltou nenhuma. Lembrei de todas essas. Resolução, top, ouro, show. Graças a Deus. Vamos que vamos. Mente positiva. Não esqueça de seguir nas redes sociais. Dê um like aí agora. Um like. Valeu um like toda essa correção. Valeu, graças a Deus.